Nós estamos aqui, nós somos enfermeiras, eu sou a enfermeira Vânia e eu sou a enfermeira Ana. Vocês sabem o que é que fazem as enfermeiras? Sabem? Dão picas, não só isso. As enfermeiras também ensinam os meninos algumas coisas, como a lavar bem os dentes, a comer bem, a fazer exercício. E nós vemos aqui porque é de pequenino que se torce o pepino e então vamos lhes ensinar algumas regras de alimentação, está bem? Pode ser? Então, vamos então contar-vos uma história sobre a roda dos alimentos. Então, nesta história que se chama "Oh açúcar, deixa-te de farinhas", vamos falar sobre a roda dos alimentos. Neste caso é o prédio da roda dos alimentos. É como fosse a vossa casa com as várias divisões. E os alimentos também adoram água, adoram nadar na piscina nesta história. Então, temos vários apartamentos, são as diferentes casas dos alimentos. Temos o apartamento da fruta, o apartamento das leguminosas, que são as ervilhas e o grão de bico, estão ali a espreitar, o apartamento do leite. O que é que vocês conhecem do corpo humano? Coração. Coração. E mais? Cabeça. E mais? Tronco. Coração. O estômago. Os ossos. Contar de uma autora que se chama Lúcia Vaz Pedro, mas é um conto tão grande, tão grande, tão grande que nós tivemos que encolher, porque vocês também são pequeninos e também mudamos um bocadinho a linguagem. Vamos começar e quando soube uma história estamos todos muito atentos com os olhos e com os ouvidos, está bem? Então, vamos ler a história "Oh açúcar, deixa-te de farinhas". Quais são os principais benefícios de uma alimentação saudável? De uma alimentação saudável é para a nossa saúde em geral. Através de uma alimentação variada e equilibrada, podemos evitar que doenças como a diabetes, que já existem em muitas crianças, Colesterol cada vez que atinge mais as crianças nestas idades, o que demonstra que há uma alimentação cada vez mais desequilibrada. Uma alimentação saudável, como a colega estava a dizer, vai permitir que as crianças, além de serem mais saudáveis, terem mais energia para muitas vezes fazerem as atividades, porque, por exemplo, um bom pequeno almoço serve do conhecimento geral, que faz com que as crianças tenham muito mais energia ao longo do dia. O que muitas vezes não acontece com algumas crianças é tomar um pequeno almoço equilibrado e correto, o que faz com que depois, ao longo da escola, tenham muito menos capacidade para o resto das atividades desenvolvidas ao longo do dia. Sim, que se reflete na epidemia que se considera do século XXI, a obesidade infantil está cada vez mais a aumentar, porque a nossa chamada cozinha mediterrânica está a ser alterada por hábitos que antes não existiam, como a fast food, saltar refeições, ou as crianças trazem muitas vezes lanches mais baseados em alto teor de açúcar e não complementam com frutas. Por exemplo, os blicaus, os chipicaus, que agora já há escolas e instituições que eliminaram da alimentação, proibiram os pais de enviarem essas comidas para as crianças, mas que infelizmente ainda acontece. Muitas vezes é mais fácil oferecerem um blical a uma criança do que fazerem uma refeição equilibrada como um iogurte e uma peça de fruta. Sim, também muitas vezes o que se constata é que a melhor alimentação que as crianças têm é a que é fornecida nas cantinas, porque em casa isso já não se está a conseguir alcançar. E então as refeições, muitas vezes por situações económicas e outras vezes também por falta de tempo. Exatamente, a falta de disponibilidade dos pais faz com que não se coloque a sopa, que antes era a base da nossa alimentação, de quase todos nós, e hoje em dia há crianças que só comem sopa nas instituições, o que é realmente um problema que é cada vez mais emergente. Vocês também referiram que o fast food hoje em dia faz muito parte das nossas refeições, tanto aos mais jovens como aos mais crescidos. Vocês têm alguma estratégia para combater isso? Existem algumas estratégias. Primeiro, é estas dinâmicas de tentar ensinar as crianças a comer bem desde cedo, porque é nestas idades precoces que as crianças muitas vezes assimilam o que é correto ou incorreto, uma lavagem dos dentes, o exercício, uma alimentação equilibrada.
Além disso, há imensos pratos, as crianças nem sempre gostam de legumes, mas há imensos pratos que podem fazer com alguma originalidade. Por exemplo, fazer um lap com legumes lá dentro, as crianças acham imensa piada e é saboroso. Colocar sopas com mais cor, porque as crianças quando veem coisas diferentes, há umas que não aceitam tão bem, mas a maioria acham engraçado e acabam por comer. Fazer bonecos com associar, por exemplo, alimentos que são conotados negativamente como as batatas fritas de cenoura, palitos de batatas fritas de pera, colocar um prato colorido para que seja apelativo às crianças. Exatamente. Que é isso que no fast food não acontece muito. São apelativos as embalagens, mas se colocarmos num prato um hambúrguer com batatas fritas é aquela diferente. embalagem, seja ofertas que existem, os Happy Meals, etc., não é de nada apelativo. A maioria das crianças nem sequer acha aquilo saboroso. Se nós conseguimos colocar um prato com muita cor, muita vida, as crianças vão gostar e até vão começar a comer. E se virem os pais a comer, ainda mais. Agora, se os pais se calhar não derem um exemplo, se decidirem dar à criança fruta e legumes e os pais comerem o contrário, é evidente que nunca vão conseguir instituir uma alimentação equilibrada e sem recorrer ao fast food a uma criança. E na vossa opinião, quais são as principais regras para uma boa alimentação? São comer várias vezes ao dia, não é? Com uma alimentação equilibrada e variada, acima de tudo. Não comer sempre, as crianças especialmente e nós também, peixe e carne variar, não comer sempre só carne, que infelizmente é o que muitas vezes acontece. Basicamente, pequeno almoço, a meio da manhã, almoço, lanche, jantar e quem ainda estiver fome, lanche antes de nos deitarmos. Beber sempre água fora das refeições e nas refeições, não instituir já os sumos às crianças, que muitas vezes acontece, exercício físico, exatamente. Acima de tudo, acho que é isso, brincar, porque as crianças têm que, acima de tudo, é brincar e têm que ter energia para o fazer, que está muitas vezes lá está na alimentação, como foi falado aqui no conto. Também tem muito cuidado com o sal, porque quando nós iniciamos a alimentação de uma criança quando é bebê, é um bocado estranho, porque não adicionamos sal. E as crianças podem comer perfeitamente sem sal. Entretanto, quando começam a crescer, Dá-se a alimentação que colocamos nós mais comemos, sal, introduzimos mais sal, alimentação muito condimentada, evitar o sal e os açúcares. e os fritos, como é óbvio, claro. Sim. São refeições mais rápidas, mas que a nível calórico são muito elevadas e que vão fazer com que a pessoa fique saciada naquele momento, mas mais tarde tenha fome e vá comer novamente os tais doces e mais açúcares e gorduras saturadas que fazem mal às crianças e a todos nós, claro. Ok. Obrigada. A Julinha não vai embora, querida. A Julinha vai continuar. Quem quiser Também quero falar por o que é que vai? Vou fazer a Aninha também precisa uvas mais. Uvas. Pintar. Lápis. Aqui. Aqui com açúcar. Aqui lápis. Tá bom. Está bem? Mas é para fazer aqui o nome. Mama. Sim. Mama, as cenouras. Muito bem, Gonçalo. Olha. É igual. Martim! Martim!